do dia, dia 4 de junho de 2024. Nona semana do Tempo Comum, terça-feira, cor litúrgica verde. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santo do dia, São Francisco Caracciolo, o santo da Eucaristia, século XVI, Itália. Ele nasceu em 13 de outubro de 1563. Ele nasceu numa nobre família rica, mas esse jovem renunciou toda a sua riqueza pela pregação, pelo louvor ao nosso Senhor Jesus. Seu amor, Jesus, pão da vida, e pela Virgem Maria, nasceu muito cedo, juntamente com a sua vocação. Aos 22 anos, ele teve uma experiência mística com o Senhor Jesus, depois de ser abatido por uma doença grave chamada elefantise. Ele se desfigurou todo o seu corpo. Então, ele promete a Jesus renunciar às suas riquezas terrenas para sempre em troca da cura. O seu pedido foi atendido. Imediatamente ele fundou a Congregação dos Colégios Menores Regulares, e não é por acaso que Francisco Caracciolo é chamado do Santo da Eucaristia. São Francisco Caracciolo, rogai por nós. Na primeira leitura de hoje, nós vamos ver em 2 Pedro, capítulo 3, lá nos seus versículos de 12 a 18, esse alerta que ele nos faz à volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos, esperais com anseio a vinda do dia de Deus, quando os céus em chamas vão derreter e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão? É assim que vocês esperam a volta do Senhor Jesus? E o que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. Caríssimos, vivendo nesta esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. Então, o que Pedro nos ensina aqui na segunda carta de Pedro é que nós não fiquemos preocupados do que forma Jesus há de voltar, o que há de acontecer na sua volta, mas que, diante da possibilidade da promessa, que são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça, que nós permanecemos na esperança, esforçando-nos para que ele nos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. Considerai também como salvação a longanimidade do nosso Senhor. Então, ele sendo longânimo, ele tem essa visão máxima e perfeita sobre nós. O Senhor entende as nossas fraquezas, as nossas limitações, e é Ele mesmo que nos dá o Espírito Santo para nos assistir e nos dar a fortaleza necessária para superar os pecados em nós. Vós, portanto, bem amados, sabendo disto com antecedência, precavei-vos para não suceder que, levados pelo engano destes ímpios, percais a própria firmeza. Agora, esse versículo 17, ele é muito importante. Vós, portanto, bem amados, sabendo disto com antecedência, precavei-vos para não suceder que, levados pelo engano destes ímpios, percais a própria firmeza. Porque nós temos que entender quando alguém, até em nome da igreja, ou proclamando o nome de Jesus, faz pregações heréticas, pregações por heresia, nos levando ao pecado. Não há sentido nenhum que quando alguém, em nome da igreja ou em nome de Jesus, nos incentiva ao pecado. O que é pecado é pecado. Então, eu não posso contrariar as verdades bíblicas em nome de uma filosofia a favor da modernidade, o modernismo, ou a favor de um globalismo, ou que atenda uma ideia que realmente vai de contra aos interesses do Santo Evangelho, porque há uma fraqueza muito grande no pensamento das pessoas
principalmente aquelas que não têm enraizamento nenhum em termos de profundidade na fé. Ela pensa que pecado é aquilo que é contra a lei. Se a lei fala que matar é pecado, é porque vai preso, né? Comete algum delito, né? Então a lei fala que não pode, a lei do mundo, né? Não a lei de Deus. Se a lei do mundo fala que roubar é crime, então a pessoa pode ir presa porque roubou, então isso é pecado. Se a lei do mundo fala que caluniar uma pessoa pode cometer o crime, pode responder processo, então logo ela pensa, isso é pecado. Então pecado é aquilo que a lei do mundo, feita pelos homens, pelas nações, fala que é crime, então isto é pecado. Isso é uma forma errada de entender o que é pecado. Pecado é aquilo que agride os mandamentos do Senhor, o ordenamento do Senhor. Porque essa mesma nação, esse mesmo país que fala que é criminoso matar ou é criminoso roubar, ele fala que é legal você praticar um aborto, por exemplo. Então, pela lei do mundo, você não está contrariando ou contraindo para você nenhum tipo de crime quando você, pela lei do mundo, pelaquela nação, por aquele país, pratica um aborto. E, diante da lei do Senhor, você praticou um pecado mortal que pode te levar ao fundo dos infernos. Pela lei deste mundo, muitas nações falam que há legitimidade numa união homoafetiva, mas dentro da lei de Deus não há esta legitimidade. A palavra de Deus, ao contrário, chama de pecado abominável. Então, é complicado. Ou sigo o mundo com suas leis, ou sigo Deus com suas leis. É impossível atender os dois. Isso vai ficar tão distante o passo que você vai dar, que vai ser impossível colocar o pé na Bíblia e outro pé no mundo. É isso que Pedro está falando para nós no versículo 17. Vós, portanto, bem-amados, sabendo disso, com antecedência, precavei-vos, para não suceder que, levados pelo engano deste ímpios, percais a própria firmeza. Porque dentro da própria igreja, aqueles que se dizem cristãos, ou pregadores, ou anunciadores da palavra, querem anunciar um jeitinho para você atender às necessidades do mundo e atender à necessidade da igreja de Jesus. Isso é impossível. Antes, procurai crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. É necessário que o crente cristão, católico, né, o cristão, ele compreenda, estude, se aprofunde na palavra, nos mandamentos, nas leis, nos valores doutrinais, dogmáticos, para que, compreendendo assim, procure crescer na graça e no conhecimento, para que não caia nas ciladas de Satanás. Aí depois ele conclui a palavra. A ele seja dada a glória, desde agora até o dia da eternidade. Amém. Quando que será o dia da eternidade? O dia em que nós esperamos com anseio a volta do Senhor Jesus, que nos dará a ressurreição final, né, e eterna, para todos aqueles que perseveraram na fé e esperaram com alegria a volta do nosso Senhor Jesus. Pedimos a Deus que nos dê essa firmeza no Espírito Santo, para que, né, alicerçado na fé e no conhecimento de Jesus, possamos com alegria aguardar a sua volta. Amém. O salmo de hoje, o responsório, é o Salmo 89. Ele fala assim: ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós, já bem antes que as montanhas fossem feitas, glória a Deus, ou a terra e o mundo se formassem, desde sempre e para sempre vós sois Deus. Deus é a origem de tudo, né? Deus é o motor original, aquele que tudo constrói. A partir do nada, nós recebemos a vida. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Evangelho, o Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus
e alguns partidários de Herodes para apanhar Jesus em alguma palavra. Então vejam, aí nós estamos vendo o governo civil, junto com a autoridade religiosa, mandar alguns fariseus para pegar Jesus numa pegadinha, em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus. Quem disse a Jesus? Aqueles que queriam colocar Jesus à prova. Tá? Então, é muito importante você entender o contexto, porque quem fala o que eu vou falar agora são aqueles que querem derrubar Jesus. Então eles falam assim, mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas as aparências dos homens, mas ensinais com verdade o caminho de Deus. Dize-nos. Está vendo? Então, esta afirmação primeira que está falando aqui são aqueles que querem derrubar Jesus. Ele chama de mestre, ele fala que Jesus é verdadeiro, não dás preferência a ninguém, e tu não olhas as aparências do homem, mas ensina com verdade o caminho de Deus. Eles estão falando aqui como se meus atos externos não importassem na minha salvação. O que importa é que eu penso dentro de mim, o que importa é que eu sinto dentro de mim. Não é assim. Assim fala aqueles que querem colocar Jesus à prova. Assim fala aqueles que querem que você caia no fundo dos infernos. Por quê? Não é assim. Meus atos externos, como eu me componho e como eu me comporto publicamente, isto importa sim, importa e muito. Ao contrário do que aqueles que falam e querem colocar Jesus à prova. Mas eles falam, dizem-nos, é lícito ou não pagar um imposto a César? Devemos pagar ou não? Na verdade, eles queriam que Jesus contrariasse um ordenamento romano e criasse uma situação contra Roma, e a própria Roma mandaria prender Jesus. Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu, por que me tentais? Está vendo? Então todo aquele elogio acima, mestre, sabemos que tu é verdadeiro, que não dá preferência a ninguém, com efeito tu não olhas a aparência do homem, tudo isto é tentação, tudo isto é pregação de impuro, querendo perverter o povo de Deus. Então Jesus fala para eles, por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus respondeu, de quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam, de César. Então Jesus disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus, porque dele vinha tanta sabedoria, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então está aqui. Tem certas coisas que o cristão ele tem que fazer, pagar seus impostos, suas obrigações civis, ele tem que respeitar as leis vigentes, né? Mesmo que elas contradigam o que é a verdade bíblica. Eu tenho que me manter dentro dos limites de um cidadão, mesmo contrariado porque aquela lei daquela nação ou daquela lei civil vai de contra aos interesses bíblicos, mas, de alguma forma, o político que está lá, eu permiti que estivesse lá. Né? Então, aqueles políticos que fazem a lei da nação é um resultado mediano do que é a nação mesmo. Um tanto de pessoas que se dizem cristãs e que colocam para representá-lo nas assembleias e nos parlamentos pessoas que não têm nada, vínculo nenhum, nenhuma responsabilidade como cristão. Mas se você for no IBGE lá e ver a estatística, vai dizer que é cristão, né? Vai dizer que é católico, ou que é evangélico, ou protestante, mas cristão. Mas na verdade coloca qualquer pessoa, né, para representá-lo e acaba dando nisso. Nação fazendo leis que contrariam a verdade bíblica. Mas dá a César o que é de César. Você tem que obedecer essas leis, né? Mas não praticá-la quando ela vai contra o Santo Evangelho. Né? Não é só porque a lei me permite fazer um aborto, eu vou praticar o aborto como sendo cristão? Não posso, não tem como. Porque a lei me permite
um determinado estado civil, uma prática civil que contraria completamente a vontade de Deus, eu vou fazer aquilo? Não, cuidado, tem que ter cuidado, zelo com as coisas de Deus. Dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. E Deus quer de nós que nós nos entreguemos a Ele de corpo e alma, que o nosso espírito glorifique, que nossa alegria esteja em cumprir os mandamentos do Senhor. Porque Jesus vem, irmão. Jesus vem, irmã. Não tem como você evitar isso. Não caia no discurso deste mundo. Se prepare, porque o Jesus está à porta, está batendo a porta. Ele há de voltar e julgar os vivos e os mortos. Aquele que combater um bom combate e preservar a fé, ressuscitará com Jesus e viverá eternamente diante do Senhor. Do contrário, aquele que cedeu à proposta do mundo vai viver as consequências de um afastamento eterno de Deus. A isto chamamos inferno. Isto é complicado, irmão, né? Que nós tenhamos sabedoria, consciência humana mesmo, para decidir aquilo que é favorável para nós e para nossa casa, para nossa família, e vamos guardar a fé, combater um bom combate e ressuscitar quando da vinda do Senhor. Tudo isso te louvamos, Senhor, te bendizemos. Dai-nos a força necessária para, assim como o vosso santo de hoje preservou a fé, Santo Francisco Caracciolo, possamos também combater um bom combate e preservar a fé. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto se chama Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um bom combatente. Ajuda-nos a aumentar o exército do Senhor. Reproduza em suas redes sociais esta pregação, esse ensino, para mais pessoas entenderem que neste mundo nós estamos vivendo para tomar uma decisão, ou de seguir o Senhor Deus, voltar para o Éden, da onde nós não deveríamos ter saído, ou permanecer na maldição como Eva e Adão, que nos trouxe a consequência do pecado e com o pecado a morte eterna. Então, por isso que nós estamos aqui, vivos, para tomar a decisão que Eva e Adão não tomaram quando eles foram expulsos do Éden, que é arrepender-se completamente do pecado, confiar na misericórdia de Jesus, do Senhor, e voltar para casa, assim como o filho pródigo. É assim que o Senhor quer nos receber, dando-nos um anel, dando-nos a sandália nova e glorificando, sendo glorificado pelo nosso sim, pelo nosso aceitar voltar para casa. É isso que nós precisamos fazer. E quando você multiplica esta pregação em suas redes sociais, você está ajudando a anunciar o Santo Evangelho. Por isso eu peço a Deus agora que derrame sobre você toda a bênção, toda a graça, por esse favor ao nosso Senhor Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.